Graça e paz, irmão e irmã. Hoje nós estamos muito contentes. Nós vamos fazer a celebração da festa do amor, a festa chamada Água. Esta festa é muito importante na tradição metodista e na tradição das igrejas reformadas. Ela remonta a tempos da igreja primitiva. O povo, naquela época, fazia essa festa para celebrar a união fraterna entre os irmãos. E ela é baseada em 3 elementos básicos. O pão, que mata a fome do povo, que vem do trigo e que nutre o povo de Deus e a humanidade. A água, que é fundamental para que cresçam as plantas, traz fertilidade à terra e também mata a sede do ser humano. E a palavra de testemunho, o que Deus faz na vida de cada irmão e cada irmã. Então eles dividiam essa refeição comum, que é o pão e a água, e também trazia testemunhos de vida pessoal. Essa celebração era feita muitas vezes nas prisões, na época da igreja perseguida. Os irmãos reafirmavam a sua fé e fortaleciam a fé mutuamente uns dos outros, lembrando dos feitos de Deus na humanidade. E celebravam esta festa dividindo o pouco pão e a água que lhes eram oferecidas. Então, hoje, nesse espírito de fraternidade, você aí na sua casa, mesmo nesse momento de dificuldade que estamos passando, mas você junto com a sua família, junto com a pessoa que está aí do seu lado, ou mesmo se você estiver sozinho, mas você vai poder sentir através do Espírito Santo o abraço da sua comunidade de fé. Porque os irmãos e as irmãs vão estar celebrando junto com você ao mesmo tempo. Então, neste momento, você pode separar um pão, a água e se preparar para esta celebração. E para introduzir o tema, nós vamos ler o texto de João 17:11. Abra sua Bíblia neste momento e faça essa leitura comigo. Eu te convido. João 17:11, que diz assim: Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Aqui o Senhor Jesus está fazendo uma oração sacerdotal pelas pessoas, pelos seus discípulos, pelas pessoas que ainda iam se converter ao Evangelho. Ele ora pela unidade da igreja, ou seja, para que todos nós sejamos um. O objetivo dessa festa é celebrar essa unidade. Então, se prepare. Nos próximos momentos, estaremos fazendo alusão à união cristã. Então, junte-se com a sua família e participe deste momento maravilhoso na Igreja de Deus.
mas tolera com amor, tudo sofre, tudo espera, pelo amor, pois mostremos tolerância, muitas vezes arrogância, muitas vezes arrogância, murcha e mata o amor. Cristão ao seu vizinho, mostra amor, o valor não é merecido deste amor, o Supremo Deus nos ama, Cristo para o céu nos chama, Cristo para o céu nos chama, onde reina o amor. Estamos aqui louvando a Deus e podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, um só amor, um só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, um só amor, um só Espírito. Venhamos abençoar e que essa harmonia nunca volte para nós. Venhamos abençoar e que essa harmonia nunca volte para nós. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, um só amor, um só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, um só amor, um só Espírito. Venhamos abençoar e que essa harmonia nunca volte para nós. Venhamos abençoar e que essa harmonia nunca volte para nós. Senhor Jesus, neste momento de confraternização, Senhor, nesse momento em que nos abraçamos, que nós podemos, em família, estar unidos, Pai, ao som desta canção, que realmente, Senhor, que esta união nunca volte para nós. No nome santo de Jesus. Amém. Amado irmão, amada irmã, nesta hora passamos para um momento de confissão. Então, para este momento, nós vamos ler o texto que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. Vamos fazer a leitura dos versículos 16 ao versículo 18. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, dos versículos 16 ao 18. Diz assim a palavra do Senhor. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume nem as igrejas de Deus. Nisto, porém,
que vos prescrevo, não vos louvo, porque porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reúnes na igreja, e eu, em parte, o creio. Pai, nós queremos apresentar a Ti o coração contrito agora. Neste momento, ó Deus, nós nos apresentamos na Sua presença e com o coração arrependido. Clamamos a Ti, Deus, que Tu possas nos sarar, nos perdoar, nos resgatar, em nome do Senhor Jesus. É assim que nós pedimos. Amém. Amados irmãos, vamos à proclamação do perdão. O texto que nós vamos ler está lá no Evangelho de João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13, os versículos 34 e 35. Diz assim a palavra do Senhor. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei, que também vos amei uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Senhor, nós queremos agradecer-te, Pai, pelo perdão concedido, que o Senhor, Pai, nos ajude a amar com todo o nosso coração, a semelhança do Senhor, a semelhança de Jesus, que o Senhor, Pai, nos perdoe e nos ajude a amar-nos assim como o Senhor nos ama. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amados e amadas irmãs, nós vamos continuar a nossa festa ágape, vamos continuar o nosso culto de adoração ao Senhor. E agora vamos partir para um momento onde nós vamos compartilhar da palavra de Deus, onde nós vamos aprender um pouco mais da palavra do Senhor. E queria convidá-los para que nós possamos fazer essa meditação na carta de Tiago, do apóstolo Tiago, no capítulo 2. Nossa leitura, então, se dará no capítulo 2, a partir do versículo 1 até o versículo 13. Então, quero convidá-los, o irmão e a irmã, para que possam abrir suas Bíblias na Epístola de Tiago, no capítulo 2. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 13. Diz assim a palavra de Deus. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos e em trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência
o que tem os trajes de luxo, e lhe disserdes: tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica aqui em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés? Não fizeste distinção entre vós mesmos e não vos tornastes juízes, tomados de perversos pensamentos? Ouve, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem? E não são eles que vos arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observai a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazei bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguido pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou: não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Amados e amadas irmãs, eis aqui uma palavra forte, uma palavra dura, uma palavra de reflexão que nosso irmão Tiago encaminhou à igreja. Essa igreja deste período era uma igreja que estava em pleno período de diáspora, estava dispersa pelo Império Greco-Romano, estava espalhada por todo canto daquele império, e era uma igreja que passava por um período de perseguição, um período de luta, um período onde o império, os poderosos perseguiam a igreja, e a igreja era tida como uma ameaça ao sistema que o império produzia. Então, Tiago ele vai encaminhar essa carta à igreja para tratar algumas questões na nossa igreja, para que ela pudesse tomar um comportamento adequado e prevalecer naquele ambiente de diáspora, naquele ambiente de luta, naquele ambiente que cheirava a morte. Irmãos, e Tiago ele vai fazer algumas constatações, e nós queremos, a partir daí, conversar um pouco com o querido, com a querida, com o amado e com a amada. É preocupante que Tiago ele faz um questionamento à igreja de que se adentrar alguém de posses, alguém bem quisto na sociedade, alguém que tem mais recursos, e adentrar um outro que é mais simples, pobre, de classe baixa, alguém que tem menos recursos. Tiago faz um questionamento, Tiago chama a reflexão para que, se um é tratado diferente do outro, porventura nós não estamos praticando acepção de pessoas. Porventura não está se fazendo diferenciação, não está privilegiando um em detrimento do outro. Então, a partir dessa percepção de Tiago, a partir dessa questão, a partir desse chamamento de Tiago à reflexão, eu queria também chamá-los a refletir. Amados e amadas, são dois pontos que eu queria tratar nesta hora.
E eu te peço atenção neste momento. Tiago, ele vai fazer uma pergunta, e essa pergunta ela é desconcertante. Porque Tiago, ele vai perguntar se os irmãos não estão agindo como as pessoas aí fora. Ele vai perguntar, porventura não são os ricos que menosprezam os pobres? Porventura não são esses aí que até menosprezam os pobres? Não são esses daí que têm levado os pobres para os tribunais? Então eu entendo, queridos, que Tiago ele está dizendo, olha, nós estamos nos tornando como esses aí que fazem acepção de pessoas, esses que tratam as pessoas de maneira diferente, que menosprezam o pobre, que menosprezam aquele que tem menos recursos, que não valorizam a pessoa que é mais simples. Então fica para nós também a pergunta, e para que a gente possa refletir e não incorrer em erro semelhante. Porventura estamos nós também, a Igreja do Senhor, que 20 séculos depois, porventura continua a praticar, a fazer, a tratar o pobre, a tratar a pessoa mais simples, com distinção, com diferença, com menosprezo. Porventura, estamos nós, a Igreja do Senhor, se amoldando ao padrão que aí fora está estabelecido? É um questionamento que Tiago faz e que nós precisamos refletir. A Igreja do Senhor não pode reproduzir a mesma forma que o mundo aí fora tem reproduzido. Uma forma de separação, uma forma de desprezo, de menosprezo pela figura do próximo, pela figura do outro, pela figura do nosso semelhante. E o segundo ponto que eu queria trabalhar também, e de igual importância, é a questão desta orientação que o Senhor dá-nos à igreja. Não é? Que temos que amar o próximo como a nós mesmos. E aí me vem à mente quando o Senhor Jesus, em dado momento, ele falando com os discípulos, ele disse, olha, vocês serão reconhecidos como meus discípulos quando vos amardes uns aos outros. Essa carta de Tiago nos chama a atenção para exatamente o oposto. A Igreja do Senhor não estava amando o próximo. Estavam então, de alguma maneira, fazendo acepção de pessoas, e a gente atualizando essa mensagem para a igreja de hoje, 20 séculos depois, numa situação que vivemos hoje, na realidade que estamos, a Igreja do Senhor, embora esteja espalhada, pulverizada por todas as partes do mundo e por todas as partes da cidade, por todas as partes do estado de São Paulo, por conta dessa pandemia, ela continua sendo igreja. E precisamos cuidar daqueles mais simples, e precisamos tratar com amor, tratar com igualdade aqueles mais simples, com cuidado. Precisamos amá-los como a nós mesmos. Então, temos que tratá-los como gostaríamos de ser tratados. Precisamos expressar o amor através de um gesto, através de um telefonema, através de um questionamento, quem sabe via WhatsApp, quem sabe via telefone, quem sabe numa chamada de vídeo, né?
falando com o irmão, com a irmã, com aquele senhor, com aquele irmão mais idoso, com a irmã mais idosa, né, com a criança. Nós precisamos expressar o amor, o cuidado, a preocupação com o outro nesse tempo de separação, nesse tempo em que a igreja está distante, mas que pode estar perto a partir do momento em que a gente liga, em que a gente se relaciona, em que a gente se comunica, em que a gente se preocupa com o irmão, com a irmã, com aquele que a gente sabe que está numa situação mais vulnerável, com aquele que a gente sabe que tem um emprego mais simples, com aquele que a gente sabe que não dispõe de recursos suficientes para suportar esse período agora já razoável, não é, de afastamento. Então nós precisamos demonstrar o amor, precisamos amar ainda mais agora, com esses gestos de aproximação, porque quando a gente fala de festa de amor, nos vem a memória de que no primeiro século a igreja primitiva, a primeira igreja, ela tinha o hábito de praticar, de fazer, de reunir as pessoas com menos posse, de reunir as pessoas marginalizadas, de trazer essas pessoas esquecidas, essas pessoas que eram pessoas que estavam em situações de vulnerabilidade, onde não eram enxergadas pela sociedade. Então a igreja primitiva trazia, né, para o culto ágape, para a festa ágape, para a festa do amor, para atender as necessidades primeiras, as necessidades básicas daquelas pessoas que estavam ali precisando. Eu quero chamar então a atenção da igreja para este tempo, para que nós também busquemos entender, conhecer aqueles e aquelas que estão com dificuldade agora e que precisam ser acolhidos, que precisam do nosso amor, precisam ser abraçadas e precisam do amor. E o amor, ele está nas palavras, está nos gestos, está no cuidado, está na preocupação, está em atos concretos de preocupação com o próximo, de preocupação com o outro, com o vulnerável. Para encerrar, Tiago vai dizer no versículo 13, já no final, que o ato de misericórdia, ele vai também ser pago com misericórdia no grande dia, no final, no futuro. Então, precisamos amar com amor profundo e misericordioso o próximo, aquele que, independente do sexo, raça, independente da compleição física, independente se torce para o time A ou B, independente se é criança, jovem, adulto, idoso, independente das suas preferências, precisamos amar sem fazer distinção. Simplesmente porque o próximo é alguém que Deus ama, é ser humano como eu e carece de ser amado. Que Deus abençoe. Que o amor de Deus possa inundar seu coração e que você possa espalhar o amor de Deus por onde quer que você passe. Este é o momento da partilha do pão e da água. E nós estamos aqui agora para fazer este momento significante. Eu convidei aqui o meu filho mais velho, o Renê, para participar desse momento e partilhar comigo o ágape. E agora nós vamos fazer a bênção dos elementos da refeição comunal. Eu vou primeiro abençoar o pão e depois fazer a bênção da água. Bendito és tu, Deus do universo, que fizeste brotar o trigo na terra e dele o pão, para saciar em todos os tempos e lugares a fome do povo. Dá-nos, pois, sede e fome de justiça,
e ardente desejo de partilhar o pão e que possamos caminhar com Jesus, o pão da vida. Vamos à bênção da água. Bendito és tu, Senhor, Deus da criação, que pelas águas que regam a terra asseguram a sua fertilidade. Para sempre sejas louvado, Deus da nossa salvação, pois em Cristo nos deste a água que jorra para a vida eterna. Amém. Neste momento da refeição comunal, você pode partilhar o pão com a sua família. E partilhar também da água. Então comamos e partilhemos esse momento de refeição juntos, através do ar. E agora, saciados deste alimento espiritual, nós temos o terceiro elemento, partilhar a vida. E agora nós vamos ser edificados com testemunhos dos irmãos através do que Deus fez na vida de cada um, da provisão e do socorro do Senhor. E isso fortalecerá a minha e a sua fé. Ouçamos então os testemunhos de vida. Graça e paz a todos os irmãos, a todas as irmãs. Nós estamos aqui para render glórias ao Senhor Jesus pelo que Ele tem feito sobre as nossas vidas, como a sua graça, a sua misericórdia, a sua bondade tem nos alcançado. E eu quero agradecer a Deus, porque até aqui Ele tem nos sustentado, até aqui Ele tem nos mantido, até que nós estamos com a nossa fé firmada no Senhor Jesus. O que eu mais glorifico ao Senhor nestes tempos é que a graça do Senhor alcançou o meu irmão. Por muito tempo a gente estávamos orando, buscando a Deus pela vida dele, e nesse tempo o Senhor Jesus alcançou o meu irmão e ele está nos caminhos do Senhor. Então, para mim, é um grande testemunho pela luta que nós tivemos, né? Em oração, clamando ao Senhor, e o Senhor nos socorreu, o Senhor nos atendeu e nos deu essa graça. Então, é o que eu queria colocar aí para os irmãos aí. Tenham fé, fiquem firmes e creiam que nós e toda a nossa casa serviremos ao Senhor. Deus abençoe. Olá, meus amados irmãos e irmãs, graça e paz do Senhor Jesus. Queremos nesse instante compartilhar nosso breve testemunho do nosso matrimônio. Queremos agradecer a oportunidade pelo Márcio Rogério de compartilhar um pouquinho da nossa história. Eu e o Júlio, nós no ano de 2017 fizemos parte da expedição missionária do Piauí, onde ele era missionário da região de São Paulo, do estado de São Paulo, e eu do estado do Rio de Janeiro. Lá nos encontramos, fizemos parte de um grupo de WhatsApp, a qual nós começamos a conversar e nos conhecemos. E a quinta vez que eu vi o Júlio foi no altar, em menos de 5 ou 6 meses, né, amor? 6 meses a gente se casou. Para os olhos humanos, foi uma loucura, para qualquer um foi uma loucura, para nossa família foi uma loucura, mas a gente não faz parte de um relacionamento normal, a gente não fez parte de um plano nosso, mas um plano de Deus. A gente faz parte de um plano do Senhor. A gente costuma dizer que o Senhor não une pessoas, mas o Senhor une propósitos. Então a gente se conheceu, a gente noivou e se casou muito rápido,
a gente entendeu que era plano de Deus, plano do Senhor. Nesse propósito de levar as boas novas do Evangelho, nós entendemos que foi o meio que o Senhor juntou-nos e uniu-nos nesse amor, tá bom? Esse é o nosso breve testemunho matrimonial. Nós agradecemos e boa festa Ágape para vocês. Deus abençoe. Tchau, tchau. Até mais. Irmãos, irmãs, agora neste momento de encerramento, nós queremos lhes despedir na paz, no amor, na graça do nosso Senhor Jesus e lhes desafiar que vos ameis a todos com o amor que fostes e é amado por Deus o Todo-Poderoso. Vá em paz, que Deus vos guarde na graça do Senhor Jesus. Amém.